Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre função quadrática, mas especificamente os zeros da função. O que será isso? Vamos rever? Determinar o nosso objetivo, algebricamente, o zero de uma função quadrática. O que isso significa? Como que eu posso calcular esse negócio? Bem simples, gente, bem tranquilo. Aguenta aí. Olha lá. Você lembra o que significa zero de uma função? Se nós vamos calcular o zero de uma função, nós precisamos saber o que é o zero da função. Lembra? Como podemos determinar esse zero de uma função quadrática? Como será? Então, vamos lembrar. Raiz ao zero de uma função é um valor do seu domínio cuja imagem é zero. É um valor que você atribui para x, cujo resultado vai dar zero. Então, por isso que não é muito tranquilo de se descobrir, Porque eu sei o resultado, mas eu preciso saber antes a conta, que valor que eu ponho na minha função que vai sair o zero, tá bom? Então, x é o zero ou raiz da função y, se e somente se o y for zero, ou seja, o que sai da função, o resultado, for igual a zero, tá bom? Então, vimos que o zero de uma função afim é o ponto de interseção de seu gráfico com o eixo das abscissas. Aqui, ó, é onde corta o eixo x. Então, se eu tiver essa função y igual a menos 6x mais 12, não tem o x ao quadrado. Então, é uma função afim, o gráfico é uma reta. Aonde essa reta corta o eixo x, eu tenho o que a gente chama de zero da função. Lembram disso? Zero da função é a raiz da equação. Porque no gráfico é fácil, é só você olhar onde corta o eixo x. Mas se eu não tiver o gráfico, se eu tiver só aqui, então basta determinar a raiz dessa equação aqui, ó. Pega essa equação e iguala ela a zero. Aí você determina a raiz da equação, tá bom? Então, olha lá. Dada a função agora do segundo grau, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, a, b e c são reais. Os valores reais de x, para os quais se tem y igual a zero, são denominados zeros ou raízes da função quadrática, tá bom? Então, os valores de x que anulam a minha função. Então, algebricamente, os zeros ou raízes, cuidado com as duas palavras, significam a mesma coisa, são obtidos quando resolvemos a equação de segundo grau. Ó. Quando você pega a função e você quer que o y seja zero. Quando você coloca o y igual a zero, você cai numa equação de segundo grau. E eu preciso resolver essa equação. Então, os resultados da resolução dessa equação são os zeros ou raízes da função, ok? E como é que eu determino isso? A fórmula mais abrangente de todas é a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, que é essa aqui, utilizando toda ela de uma vez só, ou utilizando com o delta, Ela fica um pouco mais enxuta. Aí você calcula o delta em primeiro e substitui aqui, tá bom? Então, para usar essa fórmula resolutiva, essa forma de resolver, basta conhecer os coeficientes, gente, A, B e C. Sabe os coeficientes? Acabou o problema, substitui ali e você resolve. Bem simples. Então, para isso, se é bem simples, mãos à obra? Olha aqui o que eu tenho para você. Determine os zeros das funções. Então, eu tenho 3 funções aqui. Como que você faz? Iguala ela a zero, aí vira uma equação. Tira A, B e C dessa equação, aplica em Bhaskara, pronto, os resultados são os zeros dessa função. Faz aí para cada uma que eu já volto.
Conseguiu fazer as continhas? É um pouco de continha, gente, mas não é nada que a gente não saiba fazer. Basta aplicar a fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva, né, que é o nome dela, retirando os coeficientes A, B e C para substituir. Vamos lá então ver como fica cada uma? Olha lá, então eu tenho 3, ok? Vamos uma de cada vez, vamos por partes. Então olha lá a primeira. Eu tenho essa função, então eu quero que o y seja 0, porque afinal de contas eu estou buscando os zeros ou raízes da função. Então eu pego a função igual a 0, vira uma equação. Virou uma equação, eu retiro quem é A, quem é B e quem é C. Vamos lembrar, quem é o A? É o número que acompanha a letra ao quadrado. Ah, não tem nenhum. Tem sim. 1 tá ali escondidinho. O B também não tem nenhum. Tem, inclusive com o sinal, né? Menos 1. E o C vale menos 12. Ok? Substituindo todos esses valores negativos entre parênteses para não dar ruim, tá bom? Então, ó, o delta primeiro, b ao quadrado, então o b é negativo, menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é um positivo, vezes o c, que também é negativo. Então, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, vai dar o próprio 1. Aqui eu tenho apenas uma multiplicação grandona, então eu multiplico os sinais, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48. 48 mais 1, 49, ok? Calculado o delta, nós podemos calcular os valores de x. Então, é menos b, menos o b que é negativo, ó o parênteses aí de novo, mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2 vezes 1. Então, menos com menos vai dar mais 1. Raiz quadrada de 49 é 7, sobre 2 vezes 1, que é 2. Pronto, acabou a brincadeira, agora não tem mais graça, né? Por quê? Porque agora a gente divide com o mais e com o menos. 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2, 4. 7 menos 1 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, as raízes dessa função são 4 e menos 3. São os valores que eu jogo aqui dentro que vai anular. Você pode fazer essa prova real, lembrando que é um número de cada vez. Você pode substituir o 4 aqui e aqui. 4 ao quadrado, 16. 16 menos 4, 12. 12 menos 12, 0. E a mesma coisa com o menos 3. Substitui ele ali e também vai dar 0. Tranquilo, né? E a mesma coisa nós vamos fazer para a letra B e letra C. Ó. Pego a função igual a 0. Segundo passo, retiro A, B e C. Então, o A aqui é 1, menos 1, ó, não pode esquecer do sinal. O B é menos 3 e o C é 4. Então, lembrando que quando eu for substituir o A e o B, entre parênteses. Então, ó, o delta, o b ao quadrado. Então, por ele ser negativo, coloca entre parênteses. Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que também é negativo, coloca entre parênteses, vezes o c, que é 4. 3 ao quadrado vai dar 9, gente. Aqui, menos vezes menos, mais. 4 vezes 4, 16. 9 com 16, 25. Aí a gente vai para a fórmula de Bhaskara, menos o b, que é negativo, mais ou menos a raiz do 25 sobre 2 vezes menos 1. Cuidado com esse a negativo, tá? A gente está tão acostumado a colocar aqui embaixo um número positivo, que quando é negativo, acaba engolindo o sinal. Então aqui vai ficar 3 mais ou menos 5 sobre menos 2. 3 mais 5, 8. 8 dividido por menos 2, menos 4. 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, 1. Então, nessa aqui as raízes são menos 4 e 1. Pode fazer a prova real lá em cima. Deu isso teu? Deu? Muito bem. E a letra C? Mesma coisa, né? Tiramos A, B e C. O A é 2, B é 3, o C é negativo 2. Calculando o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. Então, aqui vai dar 9, mais 16, 25. Substitui aqui agora o delta e o a e o b. Nós temos menos 3, mais ou menos 5 sobre 4. Menos 3 com menos 5 dá menos 8. Menos 8 dividido por 4,
menos 2. Menos 3 com mais 5 dá 2. 2 dividido por 4, você pode simplificar a fração, dá 1/2. Ou escrever na forma decimal 0,5. Você escolhe, tá bom? Então, esses dois são as raízes desta função. Conseguiu fazer? É bom para a gente retomar a utilização dessa fórmula de Bhaskara. Os zeros de uma função quadrática. Então, é bem importante observar que para calcular os zeros de uma função quadrática, as prioridades de operações e a regra de sinais devem ser corretamente aplicadas, né? Então, eu tenho que substituir certinho cada um no seu lugar e as regras de sinais também, né? Multiplicação de sinais, sinais iguais dá sempre mais, sinais diferentes dá sempre menos. E no caso de soma e subtração, tem que analisar os sinais ali. Então, tem que dar uma respirada para não errar nessas coisas. Assim como uma equação do segundo grau possui duas raízes, uma função quadrática também terá dois valores para os zeros da sua função, como a gente viu no exercício anterior. Vai ter dois valores. Agora eu tenho dois. Olha lá, presta atenção. Um projétil, foguete, uma pedra, qualquer coisa, é lançado. Tá bom? Do ponto zero, como mostra a figura, e descreve essa trajetória mostrada abaixo. E ele deu a função, segue essa função a menos 2x² mais 80x. O que é x e y? X e y dados em metros, a posição, ó, o quanto alcançou e a altura que chegou. Então as duas informações são em metros. Determine o alcance desse projétil. O que é o alcance? É o quanto ele alcançou, a distância que ele caiu depois que foi lançado. Diferente se ele perguntasse a altura que esse projétil atingiu. A altura seria isso aqui, ó, tá? Mas ele quer o alcance e ele deu a função. Eu vou deixar você pensar um pouquinho como que faz esse negócio e já volto.
E agora, você conseguiu entender a aplicação, como que faz essa conta, o que tem que fazer? Porque veja, eu não estou perguntando, calcule isso, determine aquilo. A gente contou uma história de um projeto que foi lançado e eu quero o alcance dele. Tipo, uma situação super prática, super contextualizada ali, mas e o que essa situação tem a ver com o que estamos aprendendo? É isso que temos que fazer a conexão. Olha lá. Então ele deu esse desenho do projétil, deu a equação e pediu alcance, né? Qual o alcance? Eu joguei e foi para onde? Qual a distância, né? Então você olhando o desenho, eu quero saber essa distância aqui em azul. Tá, mas como que eu descubro isso? Você tem que associar o conteúdo com o que está sendo pedido. Ele está pedindo esse ponto aqui, certo? Esse ponto aqui e esse são chamados o que mesmo? Raízes ou zeros da função. São exatamente os pontos onde corta o eixo X. Então repare que ele quer saber o alcance. Ele quer saber aonde caiu aqui. Mas onde caiu é exatamente onde o gráfico está cortando o eixo das abscissas. É a raiz ou zero da função. Então repare como tem muita aplicação esses conceitos. Eu só preciso ligar uma coisa à outra. Então olha o desenho. Esse ponto é exatamente onde cortou o eixo X. Onde corta o eixo X é o zero ou raiz da função. Legal, né? Eu acho muito legal, gente. Muito 10 esse negócio. Então, entendendo que ali é a raiz ou zero da função, eu simplesmente atribuo y igual a zero e vou calcular a raiz aqui, ok? Aqui, olhando para isso aqui algebricamente, eu tenho uma equação de segundo grau incompleta. Se é incompleta, você pode usar Bhaskara? Pode, se quiser pode dar certo. O A é menos 2, o B é 80, o C é 0. Mas tem algumas formas um pouco mais rápidas de resolver essas particulares que são incompletas. Olha aqui, eu tenho x nos dois termos, então eu coloco o x em evidência. Mais do que o x, eu tenho 2 também, eu vou colocar o menos 2 em evidência. Então o que eu tenho? Sobrou x menos 40. Um produto que é nulo, gente. Ou o primeiro termo é 0, se menos 2x é igual a 0, é porque o x vale 0. Ou então, x menos 40 é igual a 0, portanto o x é 40. As minhas duas raízes, 0 e 40. Uma é 0, bom, essa eu já sabia, né? Mas a outra eu não sabia, então a outra é 40. Então o alcance foi de 40 metros. Legal, né? Bem interessante saber que o alcance de um projétil é exatamente a raiz ou zero da função dada. Bem tranquilo. O que vimos, gente? Os zeros de uma função quadrática são encontrados usando a fórmula resolutiva e também podem ser observados através da análise de gráficos de movimentos que resultam em funções quadráticas, porque no gráfico os zeros ou raízes é onde corta o eixo das abscissas, o eixo X. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Guarda isso no coração, tá bom? E te vejo na próxima aula. Até mais!